Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Eu sou Ítalo Paiva, agradeço a sua audiência aqui conosco. Hoje um convidado que é meu amigo das antigas, no tempo que a gente era menino, rapazinho. Quase da infância. Quase da infância, já foi da adolescência para a maturidade. Jackson Ferreira, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado você, né? O cara que viaja muito, vamos falar da empresa dele, a Social Turismo. Exatamente. Que é uma empresa que tem tido muito sucesso e o giro de negócios é isso, Jax, é chamar pessoas que estão fazendo a diferença, políticos, empresários, empreendedores, pessoas que têm negócio, né, autônomos também, e aí a gente sempre convida para trocar ideias, né, porque todo mundo tem sempre uma história boa para ensinar também, né? E com os erros e com os acertos. Né? Todos errando a gente aprende muito mais. Bastante. Ou tu só mais acerta, rápido, né? Ou tu só acerta. Rapaz, eu diria que eu mais erro. Por isso que eu aprendi tanto. Pois é, e também, rapaz, chega uma hora que você erra menos. Você erra menos. Não é que você erra toda hora. É porque também se você não aprender, é uma aí desgraça. é loucura, né, cara? E é isso, Jackson. Eu queria iniciar a nossa conversa querendo saber quem é o Jackson. Tenho certeza que com os quase 90 mil seguidores que você tem na sua rede social, em uma delas, eu tenho certeza que muita gente pensa que tu é de São Paulo, que tu é de... Não é assim? Que é um ser diferente delas. Esse daí é um ser diferente de mim. É verdade, é uma pessoa, né, que Bem é nenhuma, intocável, né? Uma pessoa que é... Mas eu sei que você, com a sua simplicidade, que isso faz toda a diferença, né? Com o seu carisma, não tem esse negócio de intocável. Na verdade, completamente o oposto. O contrário, né? Principalmente quem trabalha com pessoas, né? De todas as idades e classes. Queria que você falasse um pouquinho do Jackson, de onde é que ele é, a origem, a família, o pai era empresário, a mãe era empresária, ou o funcionário público. A palavra é sua, meu irmão. Na hora, meu querido. Primeiro, obrigado de verdade pelo convite. Eu falei para o Iago que a gente ia gravar um podcast sobre gestão empresarial, vamos dizer assim, empresas, vida, de toda forma, assim como os vários outros podcasts que eu já gravei. Eu disse, cara, vai ser o mesmo bate-papo que eu faço sempre, né? Porque eu gosto de falar, principalmente como você já antecipou sobre os meus erros, que me ensinaram muito, né? Também gosto, né? Acho que minha vida profissional ela é um complemento da vida pessoal, sempre foi. Então eu sou um jovenzinho que nasceu lá em Quixeramobim. Tu é de Quixeramobim, a terra do Tony Guerra. Lá em Quixeramobim, terra do Cabo do Forró. Sabe quem é outro, cara? Acaba bom de Quixeramobim. Um abraço para Quixeramobim. É o... Rapaz, Antônio Rabelo. Porra, Ali é fera, viu? Rabelo é meu, cara. Rabelo é um dos meus... não vou falar mestre porque... Mas Rabelo é um cara que eu tive com o Rabelo agora, 2 meses atrás. Ele foi para o meu aniversário. Foi mesmo, cara? Foi, cara. Legal. Foi uma honra. Falei lá para todo mundo que o cara, ele para mim é exemplo do que é... Não a simplicidade do ser simples, mas o que você falou de ser um baita cara, uma baita pessoa e tá ali acessível para todo mundo a qualquer instante e um cara que emana o bem, um cara que emana uma energia boa. O filho, né? O filho, a esposa. Cara, eu me arrepio falando do Rabelo, né? Porque o Rabelo ele emana isso. Você tá conversando aqui com o cara. É isso, meu irmão, a vida é isso, a gente tem que viver bem, a gente, sabe, aquela... Putz, Rabelo, ainda vou ser 10% do que tu é. Cara, o cara evoluído, né? Ser evoluído. Evoluído, exatamente. Eu acredito que o Rabelo, ele é um pouco mais evoluído do que a gente, mentalmente e tal, é um cara que tá sempre good vibes, né, cara? Que eu acho que é o segredo de tudo, né? Você que não sabe quem é Antônio Rabelo, bota aí no Google. Antônio Rabelo, Quixeramobim, um artesão, né? Um artista. Faz joias pro mundo inteiro. O mundo inteiro, né, cara? A qualidade das joias, eu não entendo de joias, mas a qualidade das joias que o Rabelo faz, elas são reconhecidas no mundo inteiro. A Globo pega, artistas e tal, usam as joias do Rabelo. E são joias oriundas do sertão.
Né? Vamos convidar ele, né? Na verdade, vamos fazer um podcast lá e Não, eu vou te chamar Rabelo, para tu ir eu comigo. vou pra lá depois da manhã. Pronto, vamos marcar para ir lá no Cara, Antônio Rabelo. Rabelo Um abraço, é... Antônio Rabelo. E eu já assisti, pra você ter uma ideia, eu já assisti alguns que não eram podcasts, mas entrevistas que Rabelo dá, e eu saía assistindo uma após outra, só pra ouvir o cara falar, entendeu? Rabelo tem um jeito de baiano, vamos dizer assim. É isso, calma, cara. É isso, vou fazendo aqui minhas joias, vou ajudando aqui minha população. Eu sou daqui, de Quixeramobim. Não vou sair. Não tem por que eu sair de onde eu sou. Sabe, cara, eu me arrepio todo de falando daquele cara. Tu ficou quanto tempo lá em Quixeramobim? Cara, eu Veio fiquei... pequeno. Com 10 anos de idade, em Quixeramobim, eu passei por provavelmente o maior trauma aí, né, da minha vida, digamos assim, a maior dificuldade da minha vida, que foi a perda da minha mãe, com 10 anos de idade. Minha mãe tinha 32 anos e, de uma maneira súbita, eu a perdi. Então, a minha vivência em Quixeramobim, mais ou menos, foi até essa época, embora eu ainda tenha passado ali 1, 2, 3 anos na cidade. Logo depois disso, eu vim para Fortaleza. Fui cuidado pela minha tia aqui em Fortaleza, por uma questão de estudo mesmo, mas até os meus 10 anos ainda tive por outros locais. Eu fui a Madalena, Macaoca, que era onde minha mãe ensinava, que era professora e tal, mas isso eu tinha 1 ano, 2. Mas a minha infância mesmo ali até os 10 anos foi em Quixeramobim com pai e mãe, né? Mas aí logo aos 10 eu perdi minha mãe, passei ainda um tempinho com meu pai, mas tive que vir para Fortaleza para estudar, e aí vim para casa de tia, né? Que foi minha tia que ficou comigo até a minha juventude. Então é isso, essa perda da mãe aos 10 complicou bastante a infância, porque me tirou muitas memórias, né? Eu tenho intervalos, né, da minha infância que o cérebro realmente bloqueou, e aí terapia e tal, a gente tenta entender e entende que talvez isso seja algo científico mesmo, né? 2 anos ali da minha vida foram bloqueados. Meio que um trauma, né, para a mente da criança, bloqueou, né? tipo, foram palavras da própria terapeuta. A criança não suporta, então o cérebro vai lá e manda para o inconsciente. Então, assim, eu não consigo lembrar de algumas épocas da minha vida. Depois... porque não é natural, né, cara? A mãe perdeu o filho perder a mãe assim tão cedo. E foi uma coisa muito súbita. Do nada ela sentiu uma dor de cabeça, um AVC e foi embora numa noite, né? Então, é muito... Ela era professora? Professora. Teve irmãos? Não. Você é filho único? Nem quando o pai... Aí depois o meu pai tem uma outra família, e aí teve uma outra filha. Mas da minha mãe, somente eu. Quando eu tive o contato com você, Jacques, você já tinha ali seus 20 anos, eu acho, alguma coisa desse tipo. Você também teve essa experiência de estar naqueles sites das fotos, né? Tive. Cara, já passei por muita coisa. Pois é, que é muito legal para você fazer muito network, que essa palavra não existia. Era o velho Zoeira Night. Pois é, aí você... Antes disso, você começou a trabalhar mais cedo? Porque assim, aí depois disso você teve a empresa da Vivo, de vender plano empresarial da Vivo, né? Na verdade, eu queria saber quem foi primeiro, assim, a tua inspiração quando tu virou rapazinho, assim. O que foi que você buscou? Quais foram as suas primeiras oportunidades aqui em Fortaleza? Cara, eu acho que algumas pessoas, elas nascem com o dom de empreender ou alguma coisa nesse sentido. Porém, a minha experiência, ela está mais vinculada a onde a vida me levou. Por exemplo, eu tive que começar a trabalhar muito cedo por conta dessas situações. Minha tia me dava ali uma condição financeira para estudo, mas eu queria viver, né? Queria fazer minhas coisas. Claro, tem que ter uma graninha, né? Jovem. Com 15 anos eu comecei no Lan House, a trabalhar no Lan House. 15 anos de idade, do lado lá do meu prédio, eu precisava jogar CS na madrugada, né? E precisava jogar CS, e a única forma que eu tinha para jogar CS era trabalhando na Lan House para poder jogar de graça, né? Então comecei trabalhando na Lan House, ainda menor de idade, do lado lá de casa e tal.
E depois disso, bicho, eu costumo dizer que eu fiz de tudo, Ítalo. Eu fiz de tudo. Eu vendi muito, eu vendi desde plano de saúde a plano de telefone. Acho que eu só não vendi plano funerário, mas vendi muita coisa. Já entreguei panfleto para vender o meu produto. Então já vendi quando naquela época que estava chegando os cursos de EAD, né, de educação à distância, que era EADcom, aquela com a Regina Casé e tal. Ali eu tinha 18 anos e eu vendia esses cursos. Muito rapidamente eu me tornei supervisor comercial, com 18 anos de idade, sem entender nem o que era supervisão comercial, né? Tendo que fazer filiados no interior do estado. Então, assim, viajei já esse Ceará inteiro, cara, inteiro de ônibus, de um Fiat Unozinho que eu tinha ali em 95, a época, e batendo na porta a porta, às vezes para vender modem de Claro, às vezes para vender modem de TIM, modem de Vivo, às vezes para vender... Foi que isso te trouxe de aprendizado, assim, de experiência? Cara, eu acho que é a persistência, entendeu? É tipo como a gente estava conversando aqui. Cara, vai lá e faz, bicho. Porque se tu ficar esperando um cenário perfeito, ideal, né? perfeito, talvez ele não vai vir. Mas eu fiz a pergunta e vou te responder, viu, cara? Te dar um elogio. Cara, poucas pessoas, o Iago que tá aqui nos assistindo, tem uma oratória tão boa e tão agradável quanto a sua. Eu acho que essa habilidade de falar, né? Iago, teve uma época que eu tava te acompanhando, que aí toda hora... Como é que tu falava, mas eu tava pra comprar uma passagem pra ir pro Egito. Você é cearense assim assim como você eu. que é cearense assim como... Pô, bicho, eu sei que eu já sei assim. Todo mundo me fala, já, todo dia, toda hora. Não, mas é importante, cara. Mas eu digo assim, elogiando a você, eu acho que essa sua habilidade vem de ações, cara, vividas, né? Eu acredito que tudo é um aprendizado. Né? Tudo é um aprendizado, porque... Você concorda com o que eu falei? Eu concordo, porque você gosta muita dessa gente sua habilidade? fala, né? Muitas pessoas falam, cara, você era para ser... até mesmo essa questão de YouTube, de coisas que as pessoas dizem, cara, vocês já eram para ter uma coisa grande de divulgação, porque o Jackson fala muito bem e tal. Este serzinho que está aqui na nossa frente, que é o Iago, que ele está atrás das câmeras, né, me perturba todo dia para gravar vídeo. Né? Eu tenho tentado sair um pouco da frente da empresa, tirar, né, um pouco a imagem do Jackson da frente da empresa. Aí um pouco por questões pessoais, e enfim. Mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo que a minha oratória realmente é boa. Talvez foi uma benção aí que Deus me deu. É uma habilidade que você lapidou, né? Acredito que todas as minhas habilidades elas sempre foram lapidadas, porque eu não fui aquele cara que seguiu um padrãozinho de estudo e por conta daquilo que ele estudou ele aprendeu. Não, pelo contrário, eu fiz 6 faculdades, só terminei uma. Oi, qual foi a primeira? Eita, não sei qual foi a primeira. Quais foram as que tu lembra? Matemática, né, que foi a mais louca, mas eu só fiz 2 semestres. Direito, Ciências da Computação, que eu acho que eu fiz uns 3 semestres. Foi a que eu me identifiquei um pouco mais, mas assim como todas as outras, abandonava. Administração, Direito e me formei em Marketing. Né? Então foram 6. Então, e aqui eu me formei... Pelo menos para fazer network com pessoas diferentes e distintas. Todo semestre era uma galera. A galera maluca da matemática da UES e da galera mais pirada nas ciências da computação ali e a turma mais good vibes, vamos dizer assim, do marketing. Pelo menos network a gente fez. Não me formei, mas fiz network. Sim, cara. E nessa atividade como vendedor, qual foi o período? Cara, dos meus 17, 18 até os meus 23, 24, 25, apenas vendedor. Porque depois que eu coloquei a empresa, que aí veio a empresa da Claro, da TIM, da Vivo, já tive as 3, eu continuei como vendedor. Eu só era dono da empresa, mas eu era vendedor. Mas foi nessa época dos 23 foi anos, 24, a primeira oportunidade? 2012, hoje nós estamos em 2025, 13 anos atrás. Hoje eu tenho 36, 23 anos eu coloquei minha primeira empresa. 23 anos. 23 anos. Mas era CNPJ, era sócio, mas era vendedor. Eu coloquei a empresa, continuei sendo vendedor.
né, vendendo os planos corporativos ali da Claro, da Vivo, para grandes empresas. Era um negócio B2B. Né? O meu cenário, desde os 24 anos até o fim desse período de telecom, sempre foi B2B. Então, você tem a sua empresa, a gente como empresa vende para você, né? Business to business. Então, essa questão de vendas, mesmo quando eu coloquei a empresa, ela não saiu de mim. Eu tinha ali uma... Tu era o principal vendedor do seu negócio, exatamente. né? E a gente tinha ali uns vendedores, né, como funcionários, como time, mas nós todos vendíamos. Durante 8 anos, mais ou menos, eu tive esse negócio. Fora os 5 que tu era só... Fora os 5 que eu era plenamente vendedor. E aí fui Execu- supervisor e tal, mas era funcionário, né? Para quem tá nos assistindo aí, que é jovem, qual o caminho aí nessa idade aí, até os 25 anos, Jackson? Sofrer. Você Tu já parou pra pensar na palavra se lascar? Se lascar. Se lascar, Não. macho, é tu pegar uma pedra e ir lascando ela e lapidando. Pronto, pode ser. Não é assim? Pode Então ser. o cara tem que se lascar. Cara, pra eu vou aprender. te falar uma coisa que eu tenho, isso é estritamente pessoal, sabe? Mas eu tenho isso dentro de mim. Eu acredito que a gente aprende muito sofrendo, sabe? Por que tu acredita isso, Jackson? Não sei, cara, pela minha história de vida. E hoje, a Social Turismo é um sucesso, e hoje o Jackson, em tese, é um sucesso. Em tese, né? Uma pessoa que está bem, com Colhendo recursos, bons frutos, né? E aí eu tenho meu filho, né? De 3 anos, que é assim, aquela coisa, inspiração aquela maior, coisa né? louca, né, da vida da gente. E eu fico com medo, porque eu acho que meu filho tem que sofrer para passar pelo que eu passei e aprender. Aí eu penso, mas Isso mesmo. como que ele vai sofrer se hoje eu dou tudo a ele, né? Então, para que você entenda o tamanho da importância que eu dou a se lascar, entendeu? Realmente eu acredito que a pessoa tem que passar por dificuldades, né? Tem que passar por... Eu quebrei 2 vezes, quebrei. Não quebrei só financeiramente falando a empresa, eu quebrei mentalmente também. Eu tinha umas sociedades que não deram certo e além de quebrar a empresa, eu disse, não, fica com tudo para ti que daqui eu vou sair, né? Então isso foi um aprendizado muito grande para mim. A partir dali eu disse, eu quero as minhas coisas sem sociedade. Não sei se isso é o correto, na verdade eu diria que não é o correto, mas eu me conheci, né? Eu olhei para mim e disse, cara, eu não sou muito bom como sendo sócio de alguém. Então, por isso que a Social Turismo... Tu acha que isso aqui era uma pergunta, né? O que foi que aconteceu, assim, que tu acha nessa primeira empresa que não deu certo, né? Que de fato quebrou? Qual foi o erro, assim, que você acha que cometeu? Cara, se eu não... fosse uma pessoa sem reflexão, eu diria que eu iria colocar a culpa em terceiros, né? Mas eu coloco muita culpa em mim. Nas 2 vezes. Sim, eu acho que como eu falei, eu entrei numa sociedade por impulso, por achar que tô virando empresário e para eu virar empresário aqui nessa hora eu preciso ter um sócio, mas foi daquele jeito, sem uma organização prévia, sem saber qual era o perfil de cada um, qual era o papel de cada um na empresa, e aquilo dali foi se transformando numa coisa complicada diariamente de lidar, cada um com seu ego, né? Cada um com a sua forma de ver, cada um achando que está trabalhando um pouco mais ou um pouco menos do que o outro, e a vida é assim, né? Cada um é diferente do outro, e aí quebrou. Bom, a gente tem que apartar aqui, porque senão a gente vai ficar brigando, né? Então, assim, a culpa foi minha, porque por mais que eu tenha feito um plano de negócios, eu sempre fui meio burocrático nessas questões, fiz Empretec, então Empretec me ensinou ali a fazer as coisinhas o mais rabiscadas possíveis. Teoria, né, da coisa. Teorias, mas por mais que eu tivesse feito isso, eu entrei para virar empresário. Eu não entrei, né, com o foco de ter uma empresa
organizada, etc. Então isso quebrou. Mas se não tivesse acontecido isso, talvez eu não tivesse aprendido nunca, né? Uhum. A segunda também foi no mesmo segmento ou já foi outro negócio totalmente distinto? A segunda vez eu não falo de quebra. A segunda vez foi quando eu realmente decidi abandonar o ramo. Também era telefonia? Sempre também telefonia, telecomunicações. E aí naquele momento eu decidi não dar mais para mim. E aí foi mais uma questão, não vou dizer pessoal, mas mais uma questão mental, psicológica do que uma quebra financeira. Estava saturado Saturei. do mercado, né? Da Eu- rotina eu- ali, eu- eu- clientes eu complicados. costumo falar que eu estafei, eu não aguentava mais. Era uma coisa lucrativa, mas que não me fazia nada bem. E aí entrei nos episódios de ansiedade. E a gente tinha um time de vendedores que eram aqueles vendedores que não tinham muita lealdade a você. Então aquilo me estafou, cara. Eu não aguentava mais. Tipo, falar de telefonia eu não conseguia mais. Era o meu sustento, né? Era a minha vida ali, que eu tinha me dedicado, mas eu não conseguia mais, simplesmente não conseguia mais. Aí abandonei total. Então não foi uma quebra, mas foi um abandono da área. Entendi. E foi aí que nasceu a Social Turismo. Pois é, aí é uma época que vai até que ano, assim, 2015? 2018. Ficou esse tempo inteiro ainda nessa área, né? Fiquei Muito ainda tempo. muito tempo. Tive escritórios da Vivo, tive escritórios da Claro, tive escritório na Jovita Feitosa, tive escritório na Santos Dumont. Depois, com a era do coworking ali, 2018, eu acho, eu já fui a um coworking, tentar enxugar todo esse processo. Já era meio que um começo do fim, né, da telecomunicações, que eu realmente já queria ficar mais só eu não queria mais ter time de vendas. E aí foi 2018, 2019, quando eu decidi realmente que o meu futuro não era na telecomunicações. Teve o que foi o estopim, né? Aquele Crise de ansiedade. Estopim foi crise realmente físico, foi né? físico, mental. Na pele, sentiu na pele o baque. Na pele o baque total. E aí médicos mesmo me diziam. Tomando remédio para poder... Médico mesmo me dizia, cara, você não gosta, você está trabalhando com uma coisa que você não gosta, infelizmente você vai ter que lidar aí por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu era aquele período ali, acho que foi o período que você começou também, nessa fase de palestras e tal, era um período que eu quase todo dia, quase toda semana eu estava num curso diferente, num método diferente, numa palestra diferente, né? Foi quando começou o mundo do coach ali, que a galera falava muito sobre desenvolvimento pessoal e profissional, e aí nós fazia muito curso nesse sentido. 2018, 2019. 17, 18, 19. E aí quase todos, o fim das contas, terminava dizendo que, cara, procura uma coisa que você gosta para você trabalhar, né? Uma coisa que te faz bem. Porque se tu tem esse viés ansioso, ou tu vai ter que trabalhar com o resto da vida com uma ansiedade muito forte, ou então tu teria que fazer algo que te trouxesse um propósito maior, né? Te desse tesão ali, satisfação, exatamente, né? Me desse tesão. E aí eu tenho duas coisas que eu sempre fui muito fortes, que sempre foram muito fortes em mim. Duas coisas. A primeira é um lado social muito forte, que eu não consigo explicar porquê, né? Uhum. Às vezes as pessoas tentam entender por que porque tu quer ser bonzinho, é porque tu quer ser isso, e eu não consigo explicar porquê. É algo que eu tenho há muito tempo. 2013, 2012, eu já coloquei um projeto social meu mesmo, se chamava Mãos Solidárias. Cara, eu tenho em mente também uma imagem sua na igreja, né? Orando, essas coisas. Bem forte em ti, né? Eu tive períodos de que esse momento de igreja religioso foi muito forte. Tá vendo aí como eu te acompanho, cara? Há tempo, viu? Faz tempo. Esse período de igreja assim, mais profundo, ele faz um tempinho.
Ah, mas eu sempre tive, até mesmo dentro desse período de igreja... Pode falando. Tá. É só pegar aqui o... Eu sempre tive esse viés social, solidário muito forte, de querer ajudar pessoas em condição de vulnerabilidade, né? Então tinha esse Instituto Mãos Solidárias, que era uma coisa minha, a gente fazia todos os anos a gente fazia ações no interior, aqui em Fortaleza eu já fiz muitas ações, né? O que era Também. que tu fazia já? Cara, de tudo, a gente já entregou desde caminhão-pipa, lugares que estavam com seca, a cestas básicas, a sanduíche, a sopa, Aquelas coisas à a noite, livro, tudo, eu já fiz de tudo, né? Isso, você era a locomotiva da coisa. Era coisa minha mesmo, não pedia ajuda a ninguém, do tipo financeira, pegava ali um pouquinho da empresa e fazia isso. Então essa era a minha primeira marca, vamos dizer assim, quando eu pensava, né? Quando a gente fazia aquelas análises lá e tal, o meu viés... O ciclo da vida. Esse ciclo da vida. O meu viés solidário, ele era muito forte, né? E qual era o outro? Tu falou dois. O outro é que eu passei a vida inteira comendo miojo para poder viajar, né? Então eu não era rico, não tinha dinheiro, não tinha grana mesmo para viajar e mesmo assim já tinha visitado ali com, sei lá, X anos, já tinha visitado mais de 10 países. Como se esse cara não tem dinheiro? Porque realmente minha vida sempre foi muito, eu e minha esposa, né? Nós sempre priorizamos muito a questão de viajar. Nunca tive ambições materiais, de carros bons e casas e coisas assim, materiais, marca. Acho que eu nunca usei uma roupa de marca. A tua ostentação era Minha ostentação era viajar. Não é nem viajar, era guardar recordações vividas, né? Eu ainda não entendia o poder que as viagens tinham naquela época. Mas eu fui me viciando, saía de uma, voltava e já batia a deprê pensando na outra, né? Foi algo também que foi aos poucos. Quando eu morava no Quixeramobim, eu nunca iria imaginar que eu iria conhecer 26 países com 30 anos de idade, né? Uhum. Então, foi algo que foi aos poucos também. Mas eram essas duas marcas na vida. Primeiro, um viés solidário muito forte. Segundo, o cara amava viajar. Então, as pessoas diziam, cara, tenta trabalhar com viagem. E aí mas como, cara? Fui tentar entender o mundo das agências de viagens, o mundo das operadoras de viagens, e aí nos planos de negócios, né? Cara, mas isso daqui não dá dinheiro, velho. Cara, eu não sei se tu lembra, mas teve uma vez, em algum momento, que a gente foi ali no meu outro escritório, a gente conversou, foi muito, não sei se tu lembra disso, mas teve um momento que a gente se reuniu, não sei se era do Empretec que tu tava, teve algum momento que tu veio me visitar, a gente conversou, foi muito sobre isso. Já da época das viagens. Eu fazia um plano de negócio e tal, cara, mas não dá dinheiro, velho. Como é que eu vou pegar um negócio, vou pegar R$1.000 de um passageiro e vou ficar com 50? A responsabilidade em cima né? Responsabilidade em cima de R$1.000 e eu vou ficar com R$50, eu vou ficar com 5%, cara, se der um zig. Entendeu? E outra, né, nessa onda que todo mundo hoje entra no site e já compra tudo. Também, né? Também. Isso eu acho que é concorrência e eu acho que isso sempre vai ter. O meu cenário que me enlouquecia era como que A eu margem, vou... né? A margem. Entendeu? É a margem. O que sempre me enlouqueceu foi a margem. Tô acostumado com... eu vendia um plano, ganhava 300%. Que não existe também. Sabe de uma margem que não existe para outra. Mas era 300% porque assim, você vendia um plano de 24 meses, ganhava 3, 4 meses, era seu. Então é 300, 400% do que você vendia, né? Fui para uma margem de 5%. E assim, o problema não é a margem de 5%, porque tem muita gente que diz assim, mas aí tu vende muito, pô, ganha Cara, mas se der um zig... E é em dólar, meu irmão. Vai embora 20. Eu já passei por isso, Entendeu? Então, mas eu disse assim, cara, mas se é o que eu gosto, e eu nunca fui uma pessoa muito ambiciosa por dinheiro, por grana, né? Realmente eu nunca fui, eu vou arriscar essa parada. Eu vou, porque eu vou continuar viajando. Agora, pelo menos vai ser de graça, porque eu vou acompanhando a galera. Montei uma empresa completamente diferente também do agenciamento de viagens tradicionais, você sabe, que a gente só vende um único produto desde 2019, que são os nossos grupos.
assim, o cara chega querendo comprar um pacote avulso, não tem. O cara chega querendo comprar uma passagem aérea, não vendemos. O cara chega querendo comprar um hotel, reservar um hotel, não vendemos. Nós só temos, desde sempre, um único produto, que são as nossas viagens em grupo. Os produtos que você cria, Sim, ponto. ponto. Ó, nós temos esse cardápio aqui. Eu não chego numa empresa, uma operadora e digo, eu vou vender esse produto. Não, o meu produto sempre foi criado por mim, todos os grupos que nós criamos até hoje, eu sempre fiz uma visita técnica antes, visitei, anotou, viu que era melhor, entendi né? o que era melhor dentro da minha pegada. Isso não significa dizer que vai ser bom para você, porque tem perfis diferentes de viajantes, mas dentro do meu perfil, esse é o melhor roteiro, que eu acho. Dentro do meu perfil, essa é a melhor logística, essa é a melhor quantidade, então eu vou fazer desse jeito. E além disso, eu vou ter uma pessoa acompanhando, né? Antes era eu, hoje são os meninos do nosso time, os guias. Eu vou ter esse diferencial também. Então esse sempre foi o nosso único produto. Então lá atrás eu dizia, pelo menos se eu for para Paris de graça 2 vezes por ano... Tá bom demais. E ainda ganhando uma grana, Começou né? assim, né? Aí começou em qual ano? 2018. Então, 2018 você abre o CNPJ. Não, 2018 começou ainda como amigos. Informal. Levei uma galera para Paris. Informalmente. Levei uma galera para Cancún, uma promoção. Tá validando a coisa. Pega essa visão aí, ó. Tava validando. Fazendo o produto mínimo viável, MVP, né? Tava, bom, vou levar essa galera aqui, esses amigos aqui para Paris, vou levar essa família aqui para Gramado. E, cara, toda viagem, todo mundo olhava para mim e dizia incrível que eu nasci para aquilo. Falavam essa expressão, cara, você nasceu para isso, você nasceu para fazer as pessoas viajarem, para fazer as pessoas conhecerem outras coisas. E de verdade, não foi uma pessoa, não foi duas, era praticamente as viagens que eu fazia sem Angela Jackson. Parece assim que tu emana um negócio diferente, que tu tá fazendo algo por satisfação. E realmente era, né? Porque esse meu viés solidário, ele também estava muito vinculado a fazer o outro viver coisas boas. E a viagem, ela faz muito isso. Lindo, né? lindo, lindo. Então, eu realizava sonhos de pessoas. Na verdade, a gente ainda realiza, né? Mas ali eu estava ajudando a proporcionar uma coisa. Eu já ajudei amigos a irem a Paris que talvez eles nunca iriam. Nunca iriam. Foi por conta de uma promoção ali que a gente pegou e tal. Uma pessoa lá do Quixeramobim nunca iria poder ir para Paris. E de repente o cara estava em Paris, eu ajudando ali, né, aquilo acontecer. Muito bem. Então foi uma mágica, cara. Foi uma energia que foi ocorrendo. E aí, dia 1º de fevereiro de 2019... foi o início a nível de CNPJ. Fevereiro de 2019. Fevereiro de 2019. Mas, ó, antes de eu continuar, essa pegada aí que tu falou, que dá num corte, viu, Iago? Rapaz, é tu se colocar no lugar do outro, Sim. cara. Essa sempre foi minha vida também, né? Sempre foi sua vida junto com aquela segunda fortaleza que você tem dentro de ti, que é a parte social. Sim. Mas, no mundo de hoje, né? Que a gente está vivendo nesse momento de muita coisa rápida, tecnológica, mas você se colocar assim, é o cara, um exemplo, né? Para que as pessoas todos entendam, é o cara que é cozinheiro, meu amigo, a satisfação dele é saber que o cara adorou a comida ou não. Tem que ser, né? O cara que, um exemplo, né? O cara que é médico, ele salvou a vida do outro, bicho. Olha o tamanho disso aí. Médico, eu sempre achei uma coisa assim que o cara tem tudo para ser realmente muito realizado, né? Porque você chegar em casa salvei, poder dizer, né? assim, hoje eu salvei uma vida, olha aí. Cara, isso deve ser assim. O bombeiro. E no mundo dos negócios, a mesma coisa. Quanto mais pessoas você ajuda, você encanta no sentido de ajudar e transformar a vida daquela pessoa, mas a probabilidade de você ser bem sucedido e eu acredito é alta, né? Muito na tal da lei que, se a gente for atrás de um viés religioso, diria que é uma questão de fazer o bem e plantar e colher, né?
Se você for atrás da lei do universo, é você fazer o bem e o universo te mandar de volta. Se Sim, você, não tem erro não. se Essa lei aí Pois é, cara, eu é acredito certa. muito, entendeu? Eu acredito das poucas verdades que eu tenho como verdade absoluta na vida. Tu vai mandar e tu vai receber em alguma hora. Então, não que eu tenha sempre feito essas coisas esperando o momento Não, Mas é meio que, sabe, vai e volta, vai e volta. não, o que ele quis dizer, não faz com aquela obrigação esperando que aquele Sim, cara não vai te faz devolver, né? esperando devolução, nem Não, eu faz. vou ajudar o Iago aqui, mas eu vou ficar esperando. Peraí, meu amigo. Faz e vai seguindo, pô, vai em frente. Então, hoje em dia fala-se muito dessa questão de ser... a gente tem que ser ruim mesmo, a gente tem que ser... Cara, eu acho que não. Eu acho que o bem ainda faz uma diferença enorme e a gente não tem compreensão suficiente para entender. Mas minha vida, por exemplo, eu não mereço tudo isso, cara. Eu nunca estudei feito um nerd para ter uma grande empresa. Eu nunca fui... Pô, a gente se conheceu também nas cachaças, então eu já botei muito boneco. Já fui pra muita vaquejada, já sofri acidente de moto bebo, Ai, meu Deus. indo pra vaquejada. É um sobrevivente. Já fiz muita coisa errada. Você que está assistindo aqui, na cultura do nosso estado, da nossa cidade, teve um momento, né? Vaquejada, Todo jovem era na vaquejada, era no forró. Vaquejada era sair do colégio pra tomar um litinho de... um celular de menta. Né? Então já fiz de tudo isso, cara. Então, por que eu mereço tanto, sabe? Uhum. Eu também não sei, né? Posso ser até que eu nem mereça, mas eu vejo que minha vida, de toda forma, cara, ela sempre foi muito traçada nisso que você falou, em se colocar no lugar do outro. Não só daquela pessoa em condição de vulnerabilidade que a gente ajudava com o nosso trabalho, mas até mesmo no meu propósito empresarial de te levar a Paris quando talvez você nunca poderia ir a Paris. E eu acredito que você ir a Paris, ou você ir a Jericoacoara, ou você ir ao Rio, eu acredito que transforma a viagem. Eu acredito muito nisso. Acho que a Social Turismo começou em 2019 com uma frase no link da bio. E essa frase permanece até hoje, mesmo nas coisas dinâmicas, né? Principalmente de redes sociais, que é: acreditamos nas viagens como transformação de vida. Eu sempre acreditei demais nisso, entendeu? Eu sempre acreditei muito nisso. Então, de uma forma, eu estava transformando a vida daquele passageiro também. Ele pagou, ele fez a parte dele, ele pagou, mas de alguma forma eu estava ajudando a transformar a vida daquela pessoa também, além das pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, isso é você se colocar no lugar do outro, até mesmo no modelo empresarial. Eu quero que tu me dê um exemplo de um depoimento, porque eu vou te dar um aqui para tu rebater. Aí é o tempo que tu vai pensando, tá? Cara, uma vez, era uma família empresarial, né? O cara tinha empresa de supermercado, gás, água mineral, tipo, vários negócios. E ele só tinha um filho, tinha 5 filhos, só um era homem. O resto meninas, né, mulheres. E esse filho era o mais novo. E a mãe veio até a gente, né, na empresa Loop, né, das missões empresariais. E aí foi conosco, foi incrível, bababá. Só que aí, como é muita gente, você não tem como saber o que foi que transformou na vida de cada um depois, né? Sim. Mas aí do nada a mãe do cara não me liga. Ítalo, eu tô ligando para lhe agradecer. Aí, opa, o que foi? Não, porque até casar o homem casou. Porra, que massa, né, cara? É uma viagem. Que incrível. Foi mesmo, rapaz. Depois que ele voltou aqui com outra mente, investindo, trocando pessoas e se engajou muito mais. Eu tô arrepiado aqui, né, cara? Que incrível. Então, lá no momento, você se coloca no lugar do outro, tenta fazer a melhor experiência possível. E quando você, de fato, escuta isso, meu irmão... Faz uma diferença na mulher. É como se fosse um combustível, né? Aí você, puxa vida, tá dando muito certo. Cara. Fala aí uma transformação, porque viajar, pelo menos pra mim, foi tudo, né? Eu sou um Ítalo antes e
depois desses investimentos, sou outra pessoa, né? Em todos os aspectos. Eu acho que o ser humano, acho não, né? O ser humano, a gente tem muito perfis de pessoas. Então eu respeito aquelas pessoas que dizem que eu não curto viajar, eu curto a minha casa. Mas eu acho muito difícil o cara começar a viajar se entregando à viagem, porque também se você viajar, estou viajando porque é obrigado. Não. Mas eu acho muito difícil o cara começar a viajar, se entregar a uma viagem e ele não mudar a chavinha dele. Né? Porque eu realmente acredito muito. Então assim, cara, a gente tem muitos cases que emocionam. Muitos relatos, né? Cara. A gente tem muitos cases que emocionam. Pessoas que... De tudo, cara. A gente costuma brincar lá no escritório às vezes que nós também somos um pouco de psicólogos e terapeutas. Porque as pessoas também, elas, por acreditarem no poder da viagem, elas trazem uma responsabilidade muito grande para aquela viagem. Meu filho, é o seguinte, eu me separei, depois de 20 anos, aconteceu isso e aquilo, e agora eu tô confiando nessa viagem que eu vou fazer com você, que ela tem que me salvar. Muitos falam isso, né? Na minha crise. É verdade. Então, o que eu recebo é, olha, cara, eu tô passando por isso, eu acredito que vai virar. Eu falo, minha Nossa Senhora. É uma responsabilidade gigantesca, doido, muitas vezes, cara. né? Isso acontece muito, cara, porque são os momentos de mudança de chave na vida eu da tô pessoa. indo atrás de um produto para transformar a minha empresa. Eu falo, minha É uma responsabilidade gigantesca, né? E quando é empresa, ainda entende-se ali um modelo comercial. Quando é vida, cara, é fogo. O cara realmente perdeu um filho e, poxa, eu preciso ocupar minha mente, ou então eu preciso mudar um pouco a minha forma de viver e por isso eu vou começar a fazer viagens com vocês. Cara, é uma responsabilidade gigantesca. E com isso vem os cases, né? De pessoas que viajaram com crises de ansiedade, de pessoas que viajaram tentando fugir de alguma coisa e se encontraram no mundo das viagens, como também pessoas que imaginavam que viajar era uma coisa e mudaram um pouco a forma de ver as viagens, porque assim, eu acredito muito que a viagem ela é para te deixar menos confortável do que confortável. Por quê? A não ser que seja uma viagem que você tirou com a sua família para ir para um resort. Aí tudo bem. Ou então para ir curtir uma praia num hotel. Você tirou para descansar. Essas não são as viagens da Social Turismo. De fato, não são. Só um parênteses, Jackson. Você que está assistindo até agora, aqui na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais da empresa, né, da Social Turismo. Você vai lá, você vai encontrar todos os programas, né, os destinos. Já eu vou perguntar para ele os destinos mais loucos aí que ele já conheceu e que de repente um perrengue. Mas clica aqui, fala com eles, vê lá o site também, que é muito bacana, tudo bem, a descrição bem legal, né? Enfim. Tem tudo bem detalhado. Tudo bem detalhado na descrição desse vídeo, tá bom? Vai lá e confere. Agora não. Deixa eu terminar aqui o podcast, aí depois tu clica lá. Então, esse não é o nosso perfil de viagem, essa viagem vou passar um final de semana de descanso. As nossas viagens em grupo, elas têm um perfil realmente de você conhecer o destino o máximo possível. Então, isso vai te tirar um pouco da tua zona de conforto, realmente. Vai fazer com que tu... Tu fala no sentido de que o cara tem que reservar dinheiro, que o cara tem que caminhar de fato. Não, o que é que tu tá eu falo falando? no sentido de que... Que zona de conforto é essa? Quando você está fazendo uma viagem em grupo, você tem que entender que você precisa seguir um fluxo. E que aquele fluxo ele foi elaborado para o melhor para você. Você tem que se entregar, você tem que ir de coração aberto. E também eu falo muito isso mais nas viagens um pouco mais exóticas, né? Que são as viagens que eu curto mais. Então assim, cara, tu não pode ir para a Índia achando que tu tá indo para Gramado. Achando que tu tá indo para os Estados Unidos. Pois é. Entendeu? Vai feder, vai ter coisa esquisita. Tu não pode ir para Tailândia achando que tu tá indo para Porto de Galinhas. Que tu vai comer bem como tu come em Portugal.
Ou até mesmo você não pode ir para Portugal achando que você está no Nordeste querendo comer baião, Não existe, é. entendeu? Então, isso é um pouco sair daquela tua zona de rotina, de conforto, de baião com carne que tu curte e que de repente não vai ter baião com carne. E que de repente tu não gosta de bacalhau, mas é a comida dos caras. De repente tu não gosta de pad thai lá na Tailândia, mas é a comida dos caras. Só que tu não gosta, mas por tu ter saído da tua zona de conforto e ter comido, vão ter coisas que tu vai começar a gostar, porque tu conheceu, entendeu? Tua mente vai Então, ampliar, né? essa é uma das formas que a viagem te transforma. Se tu não tivesse ido, talvez tu tivesse ficado o resto da tua vida na tua zona de conforto. E beleza também, cara. Tá tudo Só bem. que quando tu vai e aquelas coisas te fazem refletir, ou aquelas coisas te fazem... Porque tu precisa comer. Tu precisa comer. Tu vai pra Índia e precisa comer. Ah, mas a comida é ruim. Cara, é ruim pra gente. Por quê? Porque nós não comemos. E a gente vê aqueles vídeos, né? O cara pegando e... Assim, mas aí também vai... Tu viu, curtiu aquilo ali, tu viu? Mas tu viu? Sim, a gente vê, na verdade. Tu viu lá, Aí- mas tu não comeu, não. Não, eu não como, porque eu tenho medo realmente de me fazer mal no estômago, né? E não tem necessidade, cara, de você... Uma coisa é sair da zona de conforto. Outra coisa é você por você ter ido a um país que não tem muita higiene, você também não tem higiene, não tem essa É loucura. necessidade, né? Mas tem gente que, poxa, eu nunca vou na Índia, porque a Índia é 100% suja, por exemplo. Respeito, mas você não pode falar isso sem ter ido. Como que você vai falar isso sem ter ido? A gente fica em hotéis na Índia que são melhores do que no Brasil, certo? Quando você sai na rua, tem a sujeira, tem a falta de higiene, mas tem uma porção de coisa que te faz refletir tanto, cara, sobre o que é certo, o que é errado, o que é meu, o que é dele, por que essa minha forma aqui é que é a forma 100% correta. A cultura, Então, assim, né? esse poder que as viagens nos traz, ele é muito forte. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, enfim, né, sobre Qual foi a pergunta mesmo? Tava case, tão boa a conversa que foi longe. o case de um depoimento, uma coisa assim, de sim, uma sim, pessoa. sim, Cara, sim. a gente tem muitos, mas eu me lembro muito de um porque foi no começo da empresa. Foi na nossa primeira viagem, sabe? E eu não era ninguém, eu não sabia nem o que fazer. Tava aprendendo Tava ali na fase da aprendendo. Foi na nossa aprendizagem. primeira viagem, pô, praticamente a primeira viagem. Qual foi a primeira viagem? Paris? Paris. Não, a Paris tu foi com um grupo de amigos. Sim. Mas com a empresa mesmo, valendo, contrato. Eita, acho que foi Gramado. Gramado. A gente levava Gramado quase todo mês. Gramado é bom demais. Mas essa como amigos em Paris, que na verdade esse senhor, ele não era amigo, ele era pai de uma amiga, né? E aí ele foi também. E eu não tinha empresa, eu não tinha nada. Eu era uma pessoa que estava conduzindo ali o grupo e estava aprendendo e não sabia nem o que era nada com nada, né? Inclusive eu só tinha ido a Paris 2, 3 vezes. 2 vezes, eu não conhecia também tanto. Mas era uma pegada diferente, a gente não tinha como a gente tem hoje um guia local que acompanha o grupo, era eu e eles ali, sabe? E a gente, cara, e nessa época eu também não tinha grana, e nossos amigos também não tinham, foi uma promoção que rolou e eu resolvi levá-los e, cara, vamos andar aqui em Paris, entendeu? Vamos andar em Paris, vamos rodar Paris. E esse senhorzinho, no final da viagem, cara, ele já tinha viajado pra caramba. Tipo, ele viajou mais por conta da filha dele. É aquele cara que tu faz, agrada, e tu olha pra cara dele assim pra ver se ele dá uma sorriso. Não, ele é muito gente boa, mas ele já viajou muito, já tinha viajado muito. É pô. difícil de surpreender, né? E ele viajava, sempre teve grana e tal, você percebe, e ele viajava nessas empresas que, pô, chega lá, um carrozão de luxo e tal, te leva para conhecer Paris e tal, de luxo, te leva num restaurante top e tal. E a gente ali era um grupo de amigos lisos que pegamos uma promoção e resolvemos ir para Paris. Entendeu? A gente não tinha dinheiro para nada. E o senhorzinho lá tava lá no meio da gente porque ele era pai. Só não era um mochilão porque era em Paris. Não, era mochilão, praticamente era mochilão. Foi 4, 5 dias, pô. Foi um negócio assim bem louco, uma mega promoção que apareceu nessa época. Mas no final da viagem, cara, a gente fez o Batomushi, que é o passeio pelo Rio Sena, né, à noite.
E algumas dessas pessoas, ao final do Batomushi, a gente se reuniu ali, né, fizemos um círculozinho, e algumas dessas pessoas que não tinham condições de viajar, e viajaram por conta dessa promoção e dessa coisa, elas começaram a agradecer, né? E aí eu comecei Espontaneamente, né? Espontaneamente. E aí eu comecei a chorar, né? E quando chegou, e ele resolveu falar, esse senhorzinho, e ele falou um negócio que me marcou muito até hoje, velho. Muito até hoje, muito, muito, muito até hoje. E eu acho que isso que ele falou, inclusive, norteou um pouco das logísticas de roteiros da Social Turismo. E eu tenho esse vídeo até hoje, mas o áudio do vídeo não é tão bom, mas eu tenho esse vídeo até hoje. No começo de tudo, eu não sabia nem o que é que eu ia fazer da minha vida. Vamos pegar a inteligência artificial e aumentar melhorar. Esse áudio, viu, Iago? Mas ele falou exatamente, olha, primeiro que eu não preciso estar falando isso aqui, porque não tem necessidade de eu estar falando isso aqui, mas eu quero dizer, assim como todos já disseram aqui, que você parece que nasceu para isso, né? De fazer, porque você faz com uma energia que você gosta realmente de fazer isso. E segundo, eu já rodei essa Paris aqui à torta e à direito de ônibus de luxo, tal, descia no restaurante com ônibus de luxo, tal. Já fiz isso umas 2, 3 vezes. Ele citou na época até a empresa que ele fazia, que é uma empresa que cobra um valor mais alto, muito alto e tal, porque realmente é um perfil de luxo. E aí ele falou essa frase, mas eu não conhecia Paris. Eu conheci Paris hoje, rodando, andando a pé com você aqui pelas ruas de Paris. Já tinha vindo a Paris 2, 3 vezes com empresas grandes de ônibus. E eu conheci Paris hoje aqui com você. Então aquilo, cara, eu disse, caçamba, bicho, mas eu só fiz isso a pé assim porque a gente não tinha dinheiro para pegar o metrô e tal, né? Claro, hoje as viagens da Social Turismo são assim? Não, de jeito nenhum. Hoje a gente tem um carro para levá-los. Mas eu não trabalho com viagens de luxo, porque não é o meu perfil. Eu vou ao destino para fazer com que o cara conheça o destino. E não para que o cara fique no hotel de luxo e tal. Então, esse case dele ter falado isso, olha, eu já vim a Paris várias vezes. Na época, o cara falava que já tinha pagado 30 mil reais no pacote e tal. E o nosso tinha sido uma promoção muito louca. Tu lembra o valor? Não, foi coisa de 2 mil reais, cara. Foi loucura, assim. O aéreo e a hospedagem foi loucura. Barato demais, né? A gente chamava até de bug na época, né? Que eram os erros e tal. Foi barato demais, de graça, cara. Mas aí o que ele falou impulsionou também, né, cara? Ele disse, cara, mas assim, eu não conhecia Paris. Eu conheci Paris hoje aqui com você. E eu não conhecia, meu filho. Como é que eu mostrei pra ele? Então foi isso, cara. Foi um case muito grande, mas a gente já teve cases de pessoas que voltaram de viagens, que viajaram tristes, com situações familiares e voltaram da viagem. A gente tem muito case de pessoas que fazem amigos durante a viagem. Por quê? Porque como é grupo, você fica ali todos os dias junto com a galera. Ixi, então, rola casamento, namoro, nós temos hoje um casamento que saiu da Social Turismo, casou agora e está tendo o primeiro filho, que é o Léo. Boa. O Léo já viajou com a gente umas 20 vezes e ele conheceu uma pessoa. Isso é o que eu sei, né? O que a gente sabe, o que a gente não sabe aí. Mas o Léo viajou com a gente para Caldas Novas e conheceu a Sâmia lá e casou e ela tá grávida, vai ter um filho agora. Então, assim, é muita coisa, cara. A gente embarca muita gente, então são muitos cases. Jackson, e os desafios aí para os próximos anos? O que é que você tem feito para inovar? E o que é a rede social para a tua empresa? A gente sempre fala que a Social Turismo, ela nasceu, se desenvolveu, viveu e até hoje ela é a rede social. Talvez se a gente for olhar financeiramente falando, 80% dos nossos custos sejam voltados para a internet, desde sempre. Então, assim, a gente gasta muita grana. Investe muito, Investe muito, desde sempre. Esse daqui tira todo o dinheiro da empresa botando nos anúncios. Por isso vem tanto resultado, né? Ah, o meu celular, tá pedindo meu celular. Beleza. Então quer dizer que então, hoje você tem um departamento, é o principal departamento da empresa. Sempre foi a internet. E hoje a gente investe muito no marketing. Né? Como o Iago está com um time de 2 pessoas com ele, então são 3 pessoas
voltadas única e exclusivamente para o marketing. A gente gasta muita grana com anúncio, muita grana com anúncio. E a Social nasceu em um coworking, e de 100 vendas que nós fazíamos, 90 eram online. E você fazer uma venda de uma viagem online é mais complicado, porque a agência de viagens ela já é um ramo que a galera tem desconfiança. Então lá no início pra gente era mais difícil. Claro que hoje a gente está muito bem consolidado e tal, mas lá no início era mais difícil. Mas mesmo assim sempre foi uma empresa da internet. A palavra social turismo veio por causa do nome rede social? Não, veio por conta do viés solidário, né? Eu juntei realmente as viagens, o turismo com esse meu lado social muito forte, e Deus me presenteou aí com esse nome que eu acho que fala muito sobre a gente desde o começo, muito mesmo. Então, a internet eu falo para os nossos clientes, olha, marca a gente lá no Instagram, porque a gente é daquilo e vai ficar sempre sendo daquilo. Agora, depois de 5 anos de empresa, foi que nós abrimos uma sede realmente, mais pensando no time, né, no conforto do time, do que necessariamente mostrar para o cliente ou receber os clientes, né? A gente quis mudar a nossa sede para um lugar muito melhor para valorizar o time, né? Para a galera, enfim, poder ter um local mais confortável para trabalhar, um prédio comercial e tal. Reunir o time. Mais do que mostrar para o cliente que ali é a nossa sede, ou mais do que receber o cliente num local, é mais pensando neles, né? Que é algo que a gente valoriza também muito. Mas sempre foi uma empresa da internet. Sempre foi, talvez sempre será. Pois é, pega essa dica aí, tu que ainda tá apontando, não que é estratégia de cada um, né? Mas a tendência, tu que tá apontando aí pro operacional ali, pro offline, 90% porque é tradicional e deixando só 5, 10% pra internet, né? O Jax aí mostra que o modelo de negócio dele é o contrário. Eu acho, né? que não é porque eu estou aqui também, porque eu não preciso estar, né? Mas eu não acredito mais em nenhum tipo de negócios que não esteja na internet, ou pelo menos que ele não esteja já mais do que 50% na internet. Eu não consigo acreditar, e eu acredito que, né, possa ter, eu não sou dono da verdade, não sou ninguém na verdade, mas eu, Jackson, hoje estou sendo obrigado a investir em alguma coisa. Você está sendo obrigado, então você morre. Você tem que botar um investimento em alguma coisa. Eu investiria em algo que eu consiga trazer rentabilidade ou trazer negócios através da internet, né? Porque eu acredito muito em escala. E escala sem o online não consigo ver. É porque, na verdade, viu, Jax, a pessoa tem que entender que a rede social, há muito tempo ela parou de ser só de olhar fotos e tal. Você tem que deixar de ser consumidor daquele conteúdo, mas como empresário você tem que ser o cara que leva, né? E busca esse seu cliente lá. Tem que entender esse jogo aí. O marketing deixou de ser um marketing completamente passivo, vamos dizer assim, para ser um marketing realmente ativo, né? O cara possa ser que o cara não esteja nem pensando em comprar uma viagem. Ele não está pensando em comprar uma viagem. Mas ele está ali rolando e viu uma imagem de uma galera super feliz no Egito. Mas ele não vai comprar ainda. Mas ele disse, porra, tem a questão da viagem. Então, assim, o cara não está atrás, o cara não está... Então despertou o interesse. Mas eu despertei o interesse. Eu acredito que a viagem desperta interesses não somente não é como um carro que desperta interesse porque você curte carro. Eu acho que em algum momento da tua vida tu vai dizer assim, cara, eu preciso fazer uma viagem eu preciso fazer uma viagem para espairecer. Então, aquele cara vai, né, lembrar. E o cara que gosta, o cara que curte, né, ele vê a viagem e ele diz, pô, eu tenho que fazer isso daqui, então eu vou me programar para fazer essa viagem aqui.
E é um fluxo contínuo, cara. Você começa a viajar e é meio doido, porque tem muita gente que não consegue mais parar. Ótimo. E é um vício bom, né? É um vício Pelo menos muito é um vício bom. bom. É Tu bom só demais, aprende, cara. Tu só aprende. aprende. Eu costumo dizer que eu nunca me formei em faculdade nenhuma, mas já fiz viagens para Minas Gerais que em 5 dias é quase um ano de história do Brasil que tu aprende. É verdade, Ouro Preto. O cara vai pro Egito, pô. Você vai pro Egito, passa 10 dias no Egito, volta, parece que você fez uma faculdade de egiptologia. Não que você aprendeu tudo, mas porque despertou em ti. É, tipo assim, a galera viaja. Eu também era muito assim, né? Tipo, vou pro Egito. Eu volto querendo assistir séries sobre o Egito. Eu volto querendo ler livros sobre os faraós. Entendeu? Então, desperta em ti um troço muito louco. É muito interessante o Egito. E também não tem como lembrar essa história da música do El Chan, deve ser porque o rola tem o pessoal fazendo, né? E pra aproveitar a viagem, a gente dança a música do Tchan. Não tem como não lembrar disso, né? O Iago dançou agora a música do Tchan lá na frente das pirâmides. Faz parte, entendeu? Claro. Você aprende, você curte, você vive. E essa nossa conversa aqui tá dando uma vontade de viajar, viu, mano? Não é verdade? Ave Maria. Espero que você também tá assistindo, né? Tenha ficado aqui conosco até agora. Jackson, a partir desse momento aqui, da nossa conversa, eu queria lhe dar esse presente. Show de Você bola, levar lá para sua casa ou para sua sala. Pode abrir aí. Para você lembrar do amigo, lembrar dessa conversa que nós tivemos, dessa nossa reaproximação. Estarei sempre disponível aqui, meu velho. A minha vida tem sido meio louca, Tenho certeza meio insana até, mas primeiro que eu tô tentando também dar uma melhorada, né? Dar uma acalmada a mais, mas estarei sempre por aqui. Não, mas eu tenho certeza que o pessoal faz questão que você esteja nos grupos. Mas eu não Eu entendi. Você vai ficar mais no estratégico, né? Na verdade, eu já venho ficando, né? Eu não acompanho mais grupo hoje. Hoje eu não acompanho mais. Eu só acompanho, por exemplo, acabei de chegar na Tailândia, porque foi o nosso primeiro. Pra lá, né? Quando é o primeiro pro destino, eu ainda vou, porque a gente ainda está naquela fase de análise dos fornecedores. Mas depois a gente tem um time muito mais competente do que eu, inclusive, para acompanhar. Um time que a gente formou, uma galera que a gente mostrou como que é, e eles são tão elogiados quanto quando eu vou. Então, existe um lugar assim que você possa dizer, não, nós somos especialistas e sempre estamos levando um país específico, assim, que você é fera e é o carro-chefe. Por exemplo, o nosso é o Vale do Silício. Cara, a gente tem muito grupo para a Europa, no geral. A gente tem uma parceria muito forte com a Air France. Então, a gente está em Paris todo mês. Todo mês, na verdade, esse mês a gente tem uns 4, 5 para Paris. Só no Carnaval agora a gente tem 5 grupos embarcando com a Air France. 6 grupos, 5 ou 6. Só no período do Carnaval. Então, Paris se tornou ali nosso segundo hub, né? Então, e aí a facilidade de Paris você fazer a Eurotrip de maneira geral. Você sobe para Bruxelas, sobe para Amsterdã, pega para Londres, desce para Portugal, vai para Madrid, vai para Barcelona. Facilita um pouco. Então, a Europa a gente é muito forte. Brasil, a gente costuma dizer que a gente vende demais Gramado e Foz do Iguaçu. Um destino que a gente está praticamente todo mês também. Muito legal. Então são os carros fortes. Gramado é ótimo, né? Gramado é muito bacana. A galera daqui do Nordeste curte muito por conta da diferença. Você não precisa ir para a Europa para se sentir um pouco ali na Europa, né? Como é Gramado. Então a galera curte bastante mesmo. Muito bom, muito bom. E também eu quero lhe dar esse presente, tá? Para você levar. Espero que você leia. Consiga, né? Dentro de algum avião, ler, né? De algum voo. Em casa também, que é o meu livro, né? Que é A Era das Empresas Enxutas e Lucrativas. A sua empresa, né? Eu tenho certeza que você faz de tudo aí para a gente é 50% assim, né? Dessa era. A gente é bem enxuto, sempre fomos, desde quando estávamos em um cowork com um time pequeno. E a dificuldade está em ser lucrativa por conta da margem, do agenciamento, do negócio. A gente não consegue ter margens altas, mas a gente é lucrativo no sentido de felicidade.
Com certeza. Então tá bom demais. A margem de lucro financeira é pequena, mas a margem de alegria, de felicidade, de realização pessoal, profissional, propósito, até mesmo dos funcionários, a gente valoriza demais o nosso time, então quer um time feliz também, essa nossa margem também é muito importante. Esse aqui é o novinho aqui para você. Vou já abrir para poder fazer a dedicatória para você. Mas, muito obrigado. Mas a lucratividade, mas cara, a gente tem que conversar com... Às vezes sai uma ideia, sabia? De repente o cara cria um plano anual para o cara pagar e ter, né? Sim. Porque com certeza vocês já tiveram essa ideia, né? De ficar pensando assim. Já imagina. Na verdade, a gente nem precisa ter essas ideias, porque os clientes ficam implorando. Chega Deus, faz um cartãozinho aí para ficar pagando por mês. Eu digo, minha filha, pague pro banco. Pronto. Banco. Mas quem sabe, né? Quem sabe. Da nossa conversa, inclusive, já surgiu essa ideia de que a gente comece a gravar mais entrevistas e tal. Não, teve a ideia também do vídeo da inteligência artificial, cara. Vamos aumentar através da inteligência artificial a voz do... E quando a gente fala lucrativo é no sentido de ter a tão sonhada recorrência, né? Sim, a recorrência é alguém... Acredito muito você também. prestar serviços ali que clientes lhe paguem por mês, né? Esse é o desejo de todo. Tem uma palavra, uberização da coisa, né? O Netflix que o cara paga todos os meses e tem o serviço, né? Mas enfim. Eu acho que eu vou falar algo agora que vai fugir um pouco da minha vida profissional e pessoal, mas eu acho que eu escutei isso de você há alguns anos atrás, em algum lugar, que o segredo estava na recorrência. Foi? Eu acho que eu escutei isso de você, eu acho. Não só de você, como também, não sei se de algum mago desses esses grandes de mesmo. repente eu já escutei dele. Aí você pegou e botou também, mas uma pessoa que falou que não existe você se tornar lucrativo sem que você esteja dormindo e o dinheiro entrando, vamos dizer assim. Ou seja, a recorrência. A recorrência, é isso aí. Eu não tenho recorrência, por exemplo. Esse é um dos grandes embates pessoais, porque eu vou ter que trabalhar muito o resto da vida para vender todo mês. Mas que nada, como eu disse, pegando esse teu gancho... Faz o cartãozinho, né? Não. Um amigo que tem um posto de gasolina, porque tem que vender não sei quantos... Aí quando a gente estava reunido lá num churrasco, ele não se ligou que ele podia participar de licitações para vender para o Estado combustível. Ele não se ligava, e é porque já é um cara maduro, ele não se ligava que ele poderia visitar empresas. Por exemplo, o cara tem uma frota de carro. Por mês, né? É um tipo de recorrência. Então, às vezes, não é porque o negócio não tem possibilidade de ter. Tem sim, é porque às vezes tem que parar um pouquinho, né? Para poder analisar. Tem que sair do operacional e ir para o estratégico e pensar como é que faz essa recorrência. Né? E aí, Jacques, espero que você leia, né? Que você goste. Tem muita coisa bacana. E nesse momento aqui da nossa conversa, eu queria que você transmitisse aí para quem de repente é CLT e quer botar um negócio, de repente tem já um negócio, uma empresa e ainda está patinando, ou então está naquela situação que você falou, né, que é muito comum, ansioso, triste, ou então tem um negócio que ele vê potencial e está patinando. O que é que você pode transmitir para essas pessoas que de repente você faz parte assim do que você acredita, né? E que pode fazer a diferença na vida dessas pessoas? Bom, eu primeiro que eu nunca me senti nenhum mestre de nada, né? Nunca me senti nenhum mestre, nenhum mago, nenhum professor de absolutamente nada. É algo meu mesmo, assim. Eu não me sinto suficiente para ensinar ninguém, porque eu sou uma pessoa muito relativista, digamos assim. Acho que cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua história, e não vai aparecer um guru para te mostrar o que é certo. Mas eu posso falar resumidamente sobre a minha... O que você vivencia. A minha história, né? Então, assim, o cara tá patinando. Cara, vai patinar. Assim, eu não vejo como não patinar. Eu não vejo como a pessoa não sofrer. Eu não vejo como a pessoa não passar por dificuldades. E aí a gente traz até para o modelo empresarial Brasil mesmo. Brasil é difícil. Seja bem-vindo, né? É difícil, cara. Tem horas que você diz assim,
E eu já tive muitas, cara, muitas horas que eu disse, pra que, meu Deus, que eu tô nessa loucura tão grande? Pra quê? Por quê? Que eu trabalho tanto e o negócio é tão difícil, muitas vezes. Aí entra a questão do propósito, né, que eu acho que tem que ter. Eu acho que todo empresário tem que ter algum tipo de propósito. Seja ele propósito de realização pessoal dentro da sua empresa, ou seja ele um propósito maior, né? Eu acho que tem que ter um propósito, porque senão, não, cara, todas as vezes que você... E você vai se desesperar, cara, porque vai vir a porcaria da dificuldade, vai vir, cara, não consigo, não. As coisas são muito voláteis, as coisas mudam, tu tá fazendo tudo certinho, quando é na outra semana a coisa tá errada, aí vai vir um problema. Então vai vir, aí vai vir o desespero, vai vir o pensamento de desistir, vai vir. Se tu não tiver um propósito, tu vai desistir, talvez. E aí tu vai mudar, regredir um pouco. Regredir. Então assim, eu acredito muito, né, em você colocar boas coisas na sua empresa. Eu acredito muito que uma empresa não é só para satisfazer o sócio e não é só para satisfazer os clientes. Eu acredito muito que uma empresa ela precisa ter um grande propósito para com o seu time, para com os seus funcionários. Você precisa mexer com a família daqueles funcionários. Você precisa trazer o bem para a família daqueles funcionários. Não no sentido de você se intrometer, mas no sentido de você valorizá-los, pagá-los decentemente, o que a empresa puder pagar de melhor fazer por eles, porque cria uma aura dentro da tua empresa do bem, uma aura positiva. Então, valoriza funcionário. Eu não acredito que quem faz uma coisa comercialmente falando, que vai ter problema, prejuízo, essa pessoa vai ser 100% feliz. É difícil falar, mas, por exemplo, essas questões de apostas e tal, para você fazer uma coisa, outra pessoa tem que perder. As bets, né, que você tá falando. Cara, eu respeito tudo, mas se o teu negócio, para tu fazer uma coisa, tá prejudicando alguém, né? Tá prejudicando alguém. Entendi. Aquela lei lá que a gente falou que acredita, vai dar ruim, entendeu? Mas se não, se o teu negócio é crescer a tua família, a família dos teus funcionários, os passageiros, se tu puderes ver que ao teu lado todos os dias tem pessoas em condição de vulnerabilidade que não gostariam de estar naquela condição e que tu tem um pouco mais, então se tu puder ajudar um pouco, eu acho que vai fluir, entendeu? Agora não vai fluir perfeitinho. Vai ser, você... Não vai ter sempre as dificuldades. Na hora das dificuldades, respira, organiza e bota o propósito na frente. Tá, mas eu já pensei muitas vezes em fechar a minha empresa. Mas quando eu sei que eu tenho um time de 12 pessoas que poderiam encontrar outro emprego e tal, poderiam, mas eu não acredito que eles encontrariam o que eu tento proporcionar para eles. Talvez financeiramente eu pudesse fechar a empresa, porque eu não sou muito ambicioso financeiramente, e eu já entrei num cenário de com o que eu tenho tá de boa, mas eu tenho um propósito maior, que é primeiro te impactar como passageiro, continuar impactando como passageiros. A gente está entrando num projeto agora que é um projeto social muito grande também, que é de levar pessoas para viverem intercâmbios solidários em países de alta condição de vulnerabilidade. Então esses são os propósitos, que às vezes eles mudam um pouco, se adaptam também. Beleza, eu quero uma empresa que ela tenha uma parte da rentabilidade voltada para pessoas de condição de vulnerabilidade. Eu já cheguei nisso. Então agora vamos adaptar o propósito. Né? Porque senão vai dar ruim. Né? Vai dar ruim. E no início, para aquela galera do início, hoje as coisas parecem muito fáceis, né, cara? Muita gente atrás de grana fácil, rápido. Muita gente atrás de grana rápido, fácil, que na verdade o mundo da internet trouxe isso também,
né? O mundo do marketing digital, o mundo da venda de cursos, ele trouxe isso também. Tudo bem, só que eu acho que ainda é um percentual muito pequeno. O mais forte mesmo é aquela galera que rala até fazer dar certo. Então, se tá no começo e tá difícil, bicho, tem que ralar. Faz parte. Entendeu? Tem que ralar, tem que se lascar, vai fazer parte do aprendizado também. Eu acho assim que se tudo for muito perfeitinho, perde até um pouco da graça. Perde o gosto. O gosto da vitória é tão bom. O gosto de você... A virada, eu né, vejo Jackson? muito isso, cara. Quando eu me lembro do que eu passei e eu digo assim, cara, mas olha onde eu cheguei, né? Olha onde eu estou. O gosto da virada, né, cara? É muito mais gostoso. E não é porque eu estou desde sempre. É porque eu já tive lá embaixo, velho. Eu já tive lá embaixo. E aí, quando o cara já esteve lá embaixo, por isso que eu falo daquela questão do sofrimento, o cara tem que sofrer para aprender realmente. Então, quando o cara esteve lá embaixo, é que ele sabe um pouquinho valorizar um pouco mais onde ele está melhor hoje, ele sabe ser mais grato e tal. Então, é isso, cara. Se tá ruim, vai ruim, porque também a vida também sempre nos dá duas opções. Ou tu vai, ou tu desiste. Uhum. Se achar que desistir é uma boa, aí é contigo. Mas eu sempre fui. Eu fui. E muitas vezes as pessoas dizendo que eu era maluco, que eu ia quebrar a cara. Muitas vezes as pessoas dizendo que não precisava de tanto. Mas eu fui seguindo, fui quebrando a cara, teve épocas que não tinha grana nem pra nada e fui seguindo. Isso também me ensinou a não ser muito apegado à grana, porque uma hora você tem, outra hora você não tem, e não é por conta disso que você precisa, você não vai ser feliz só pelo dinheiro, né? E é isso, só segue, porque Muito parar bem. é pior. Pra quem diz que não é mestre e que não dá aula, porra, tu Eu deu só uma não- aula aí, Eu cara. só não sou mestre, mas pelo menos comigo foi assim, né? Pois é, parabéns, cara, parabéns à sua empresa, acompanho você. Vamos viajar sim juntos. Eu tenho certeza que quem está assistindo aí, como eu disse, sentiu vontade de dar um passeio pelo planeta. E Jackson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Como eu disse, na descrição desse vídeo tem todos os links, né, para você conhecer a empresa dele, o site. E parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, viu? Tamo junto, meu velho. Eu lhe parabenizo também, porque podcast é uma ideia muito antiga nossa e é daquelas que eu não fui. Conte com minha ajuda. Esperando o perfeito, né? Conte com minha ajuda. Eu não posso me criticar demais, porque eu sei também que a gente praticamente não tem tempo. Cara, então, tá tudo eu sei certo. que é uma Tudo coisa no que seu tá tempo. ali. E você simplesmente fez. E eu acho que o mundo da internet está aí para muita coisa ruim também, muita coisa desnecessária, né? Quanto mais o tempo passa, mais coisas desnecessárias. Mas se não tiver esses indo na corrente contrária, ou seja, trazendo coisas boas, vai ficar pior. Então, existem muitos podcasts bacanas. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu estarei sempre aqui, disponível. Muito obrigado. E você que esteve conosco, né, até agora, muito obrigado também. Tudo é feito com muito carinho. E até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Tamo junto.